Seguimos nosso estudo do livro de Juízes. Agora estamos no capítulo 6. O capítulo 6 até o capítulo 8. Tocando o capítulo 9, a pessoa que mais vai aparecer é Gideão. Na verdade, podemos dizer até que o personagem é Gideão. Gideão é uma pessoa enigmática. É difícil nós podermos encaixar o Gideão de uma maneira muito clara. Por quê? Porque alguns acreditam que Gideão era um incrédulo. Outros acreditam que precisava era o fortalecimento da sua fé. Mas eu não quero contar a história de Gideão, você conhece a história de Gideão e se você acompanhou as mensagens na igreja, você vai também conhecer um pouco a história. Então eu quero ir para os fatos, os momentos históricos importantes. Primeira questão, Gideão vivia numa sociedade que praticava o sincretismo. Sabemos que eles estavam buscando Baal, e sabemos isso por causa de que o próprio Gideão, na casa do seu pai, tinha um altar a Baal e a Zerá. O detalhe é que também os pais de Gideão contaram a ele a história bíblica, de tal maneira que quando o anjo apareceu, Gideão perguntou, e onde está o Deus dos nossos pais? Aquelas histórias que nossos pais nos contaram. Então, de uma maneira ou outra, Gideão vivia numa sociedade sincrética, onde se praticava o culto ao Senhor e o culto a Baal. Isso nos leva a pensar um pouco na nossa sociedade, essa sociedade sincrética de adoração a deuses, onde nós muitas vezes também temos nossos deuses, adorando eles pode ser na solidão, pode ser escondido, ou pode ser uma adoração aberta, como fazia o pai de Gideão, que não tinha vergonha de ter o altar a Baal. E é surpreendente essa atitude, porque é verdade que Gideão depois destrói o altar a Baal. Mas o pai, ele defende Gideão, mas ao mesmo tempo não coloca Baal como um deus fictício. Ele pelo contrário, desafia Baal. Essa é a primeira questão, uma sociedade sincrética. E Gideão é um filho do seu tempo, quer dizer, Gideão também praticava o sincretismo e nós veremos isso de várias maneiras, começando pelo pedido de sinais. Quando Gideão pede os segundos dois sinais, aquele da lã e o orvalho, é justamente porque, de acordo com alguns comentaristas, como Shishon e outros mais, eles acreditam que esse pedido foi justamente para reafirmar a fé de Gideão no Senhor, por causa de que uma das filhas de Baal também se chamava Orvalho. E justamente sendo Baal o Senhor das tempestades, da chuva, o Deus da fertilidade, a maneira de Gideão pedir para Deus aquele sinal era justamente para ver se Deus mesmo controlava o orvalho, controlava as chuvas e não era Baal. Mas essa não foi a primeira vez que Gideão pediu um sinal. A primeira vez, na verdade, foi quando o anjo apareceu e ele então faz aquela oferta a um anjo para que o anjo então levantasse a fumaça, o fogo dentro da oferta, tipo a sarça. É interessante isso, porque Gideão, nesse capítulo 6, nós temos 3 pedidos de sinais da oferta e os 2 envolvendo a lã e o orvalho. E nós podemos pensar justamente que, sendo Gideão um filho do seu tempo, numa sociedade sincrética, ele também tinha essas dúvidas a respeito do Senhor. Vemos isso no diálogo com o anjo, quando o anjo chega para ele e fala, varão esforçado e valente, e ele fala, como é que é isso? E ele duvida daquelas palavras do Senhor, ou pelo menos procura uma reafirmação. Ali faz o pedido da oferta. Em segundo e terceiro lugar, porque foram em dias consecutivos, vem a lã e o orvalho. Nós vemos um Gideão de uma fé que precisa o tempo todo ser reafirmada no Senhor. Não adiantava ele ter experimentado uma teofania. A teofania tinha então que fazer que o sacrifício de Gideão tivesse fogo para ele acreditar. Não bastando com isso, ele precisava que Deus mostrasse para ele através de 2 sinais que Deus estava com ele. Mas não conforme com isso, nós vemos um Gideão também que ele vacilava em respeito ao seu chamado. Tudo por consequência do sincretismo. Ele duvida do chamado de Deus, por isso de Deus mesmo, por isso que fala onde está o Deus dos meus pais. Ele também tem medo da sociedade, porque ele então destrói o altar de Baal no meio da noite. E nós vemos justamente que quem defende Gideão não foi ele mesmo, ele não se apresenta perante a sociedade, foi seu próprio pai.
Ele teve medo da sociedade, mandou o pai para resolver, ou o pai tomou as dores do seu filho e foi lá resolver. Então, nós vemos um Gideão que, em termos de caráter, é uma pessoa que nós podemos duvidar da fé, nós podemos duvidar da pureza dessa fé, nós podemos duvidar do seu caráter como líder. Isso nos leva a pensar que Gideão, para os nossos parâmetros atuais, ele estaria reprovado. Mas aí onde nós vemos que Deus não reprovou Gideão. Por que Deus não reprovou Gideão? Pela sua soberana graça. Não tem outra característica. Gideão tinha tudo para dar errado. Gideão era uma pessoa que poderia não ter sido a melhor pessoa na época, mas Gideão era um reflexo da sociedade daquela época. Sincretismo, falta de fé, desconhecimento da palavra, aceitação de adoração de imagens, uma pessoa que pedia o tempo todo sinais porque não acreditava na palavra do Senhor. Isso nos leva a pensar um pouco dentro do nosso contexto cristão, como é que nós somos também. Nós temos a Bíblia, a palavra do Senhor, nós não deveríamos duvidar das palavras do Senhor. Mas a incredulidade de Gideão é refletida através dos nossos comportamentos, das nossas ações, e também desse fato de não crer o que Deus pode fazer. Inclusive, a questão de não acreditar o que Deus pode fazer. Parece que oramos mais para sentir a paz de Deus do que para ver Deus responder os pedidos de oração. Parece que as nossas orações são incrédulas. Nós não cremos o que Deus pode fazer. E nossa oração, ela reflete esse estilo um pouco mecânico e um pouco incrédulo quando oramos ao Senhor. Não tem nada a ver com pedir ao Senhor que faça a sua vontade, porque no final das contas Deus fará a sua vontade. Mas mesmo assim, quando nós deixamos a resposta nas mãos do Senhor, isso é fé e confiança. Não é uma questão de deixar isso no azar. Vamos ver o que Deus vai fazer. Não, nós podemos pedir ao Senhor aquilo que nós achamos conveniente, mas deixamos ao Senhor a resposta final confiantes em que Ele vai agir de acordo com o seu querer e a sua vontade. Gideão duvida da palavra do Senhor. E nós podemos nos perguntar se nós realmente duvidamos da palavra do Senhor. Nós devemos crer na Bíblia como ela é, a única, a inerrável, toda a palavra do Senhor. Ela é mais do que a nossa regra de fé e prática. É a palavra de Deus viva para nós hoje, a autorrevelação do Senhor. Ali está tudo o que nós precisamos saber a respeito do Senhor. E tudo o que nós precisamos saber a respeito de nós mesmos, do nosso destino, da nossa vida, da nossa existência. Será que nós cremos isso? Será que nós temos essa confiança no Senhor de tal maneira que eu possa dizer, sim, eu vou fazer isto que a palavra diz, porque é isso que a Bíblia fala, é o que Deus pensa, é o desejo do Senhor, então eu vou agir em fé e esperança, sabendo que Deus vai abençoar aqueles que são fiéis, ou, por outro lado, eu vou fazer isso porque eu não tenho outra escolha, porque é o que deve ser feito, mas se Deus não responder, eu tenho um plano B. Essas dúvidas que nós temos hoje são as dúvidas de Gideão, por isso que nós não devemos pegar nossas pedras e jogar no Gideão tão rapidamente, porque muitas vezes nós temos esse problema. A vantagem que Gideão tinha com relação a nós é que a Bíblia não estava completa, a revelação não estava concluída, Cristo não tinha morrido. Então, o fato de Gideão ter pedido sinais e Deus ter respondido é justamente por causa de que a revelação de Deus estava sendo construída no passar do tempo, nessa revelação progressiva de Deus ao longo da história que culminará com Cristo na cruz. Hoje, que a revelação divina está concluída, que Cristo veio, morreu, tomou nosso lugar na cruz, rasgou o véu, veio a revelação final. O Antigo Testamento se explica no Novo e o Novo Testamento nos fala da nossa vida em Cristo. Nós vemos que não é necessário mais fazer pedidos de sinais. Antes do Pentecostes, foi a última vez em que homens de Deus pediram para Deus por meio da sorte. Foi na escolha do 10º apóstolo, quando eles fizeram a sorte e aí escolheram o 12º apóstolo. Mas depois de Pentecostes, foi através de oração, jejum, palavra direta do Espírito ou através da decisão conjunta da igreja, como vemos em Atos 15. E assim é como nós vemos, como nós cristãos hoje, não estamos mais presos a pedidos de sinais para saber a vontade do Senhor.
Basta simplesmente ler as nossas Bíblias, entrar numa vida de oração e consagração ao Senhor e clamar a Deus e abrir o coração para ouvir a voz do Senhor com respeito à sua vontade. Então, Gideão nos aponta para esse caminho, nos aponta para o caminho que naquela época era certo, mas que hoje é errado. Mas, por outro lado, nos aponta para algo que é errado em todas as épocas. Sincretismo. Não misture sua fé, não misture a Deus. Deus é um Deus zeloso. Se você vê o primeiro mandamento, você vai ver a razão pela qual Deus pede que não se façam imagens. Porque Ele é Deus eterno, um Deus que não pode ser reproduzido, imaginado. Ele é um Deus que não merece, nem precisa de imagens para se manifestar, que é o segundo mandamento. Por quê? Porque Ele é Deus. Nós devemos crer em Deus do jeito que a Bíblia fala, sem mistura, sem nada que possa diluir aquilo que na Bíblia está. Busque o Senhor do jeito que a Bíblia fala. Entregue sua vida ao Senhor, encomende seus caminhos ao Senhor. E você verá a glória do Senhor. Mas não siga o caminho de Gideão nesse aspecto. Mas Gideão tem aspectos positivos. Ele descansa, de qualquer maneira, ele descansa no Senhor. Ele pede direcionamento ao Senhor. De uma maneira errada, mas pede. E nós podemos aprender isso, pedir da maneira certa. Gideão aponta para um último detalhe, que é a degradação da liderança masculina que começa com Sangar. Lembra de Sangar? Aquele homem estrangeiro, depois Baraque que precisou da Débora, e agora o Gideão que não consegue assumir sua posição como homem. Você pensa que isso foi resolvido? Não. Lembra de um detalhe. No verso 33, quando os midianitas e os amalequitas se aproximam, o Espírito do Senhor vem sobre Gideão, e é ali quando ele pede sinais sobre a lã. Como é que um homem onde o Espírito do Senhor repousa faz isso? Gideão fez. É positivo? Não, é negativo. Ele descansa na graça do Senhor, mas ele ainda aplica métodos humanos para conhecer a vontade do Senhor. Olha, se nós confiamos na graça do Senhor, deixemos que o Deus da graça nos direcione através da sua palavra, que Ele nos dê essa vida, esse direcionamento eterno. Afinal das contas, se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra do Senhor, nós cremos que é, como Pedro fala, a revelação profética mais segura, na qual nós podemos certamente nos assegurar em tempos de aflição. Confie na palavra do Senhor. Confie naquilo que Deus tem preparado para nós, que Cristo preparou para nós através da sua morte na cruz, através da sua morte substituta, onde nós podemos desfrutar da vida eterna. Gideão vai apontar para Cristo, ele vai, mas não no capítulo 6. Mais na frente ele vai apontar melhor. Então nos aguarde no capítulo 7. Nós temos muito mais de Gideão e da história destes juízes para os nossos dias. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.